A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. Olá, querido catequizando, querida catequizanda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de catequese. Que bom que você está conosco, porque muitas coisas nós vamos aprender hoje. Nós vamos continuar a falar sobre a Palavra de Deus, que está contida na Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia, já tenho aqui a minha Bíblia em mãos, contém a Palavra de Deus. Através da Bíblia nós podemos ouvir a própria Palavra de Deus. Através da Bíblia nós podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que Deus quis revelar ao homem. Mas antes de tomarmos a Bíblia para a leitura, para o estudo, nós precisamos pedir o Espírito Santo. Sim, por quê? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Aqueles que escreveram a Palavra de Deus, aqueles que escreveram a Bíblia, eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, foi o próprio Deus quem nos inspirou. Claro que eles escreveram de forma humana. Então é o mesmo Espírito Santo que nós vamos pedir para que nos auxilie, para que nos ajude a compreendermos a Palavra de Deus. Vamos rezar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feche os olhos por um instante e vamos juntos pedir ao Senhor o dom do Espírito Santo. Que o próprio Deus venha nos orientar, nos conduzir ao amor. Que a partir deste encontro, a partir da Palavra de Deus, a partir da nossa escuta atenta àquilo que o Senhor tem para nos dizer, através de sua palavra, nós possamos amá-lo cada vez mais e acima de todas as coisas, como ele nos ordenou. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos juntos cantar este refrão, suplicando o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Juntos? Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordando o nosso encontro passado sobre a Bíblia, o último encontro que nós falamos sobre a Bíblia, nós falávamos sobre as divisões da Bíblia. Para lembrar que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento quer dizer aliança, promessa, vínculo, elo, ou seja, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é o quê? Aquilo que nós vimos com Abraão, com Moisés, com Noé, a respeito das histórias bíblicas antigas, antes de Jesus Cristo.
A nova aliança é com Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus que se encarna no ventre da Virgem Maria para falar aos homens, para viver no meio dos homens, se faz homem. Então, em Jesus Cristo, que nós vimos, né, a partir do nascimento de João Batista, que prepara os caminhos do Senhor, nós vimos o batismo de Jesus, nós vimos Pentecostes, paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, aí nós estamos com o nascimento de Jesus Cristo já no Novo Testamento, não mais no Antigo Testamento. Agora é a aliança nova e definitiva. Em quem? Em Jesus. Não mais pelo sangue do Cordeiro que se imolava na Páscoa, ou seja, que se matava na Páscoa, como oferenda. Agora foi o próprio Cordeiro, quem é esse? Jesus Cristo, que foi imolado no altar da cruz. Veja que bonito. Então, tudo isso é um Novo Testamento. Agora nós estamos vendo Jesus que fala ao seu povo e que forma, que funda a sua igreja, enviando assim os seus discípulos em missão. Portanto, pegue a sua Bíblia aí, você tendo a sua Bíblia em mãos. O Novo Testamento começa com os evangelhos. Veja bem, o que é evangelho? Evangelho quer dizer a palavra boa nova, boa notícia. Então era algo que significava, por exemplo, uma notícia do rei, uma ordem do rei, é uma boa notícia, né? Que se anunciava pelos arautos, por exemplo, talvez aqueles filmes medievais a gente consegue identificar esses elementos. Então essa palavra passou a definir o quê? A melhor notícia de todas. Né? Qual é a melhor notícia de todas? Nasceu Jesus Salvador, que veio para nos salvar. Não há notícia no mundo melhor que essa. Jesus que veio para nos salvar, nos poder reconectar ao Pai, nos poder reconduzir ao Pai, vencendo o pecado, vencendo a morte, destruindo aquilo que nos destruía. Então, nós começamos o Novo Testamento com os evangelhos. Essa boa notícia vai ser a vida de Jesus. Então você pode procurar aí na sua Bíblia, atividade, qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo, tá? O Evangelho de São Mateus. Veja, a maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento, 46 livros. Os outros 27, Novo Testamento. Então, bem mais adiante, geralmente tem a marcação, né, na Bíblia. Então você vai ver um MT. Procure aí, tá bom? Ali começa o Evangelho de São Mateus. Olha aqui. Então veja, se você for olhar daquilo que nós já vimos, olha, quantas histórias, claro que a gente não pôde ver tudo, mas você pode, mas já vimos todos os livros, né? Que cada livro quer dizer, cada livro diz de uma maneira bem sintética, claro. Mas nós estamos agora nos evangelhos. As Bíblias trazem uma divisão. Então, um pouco antes do evangelho, você vai ver isso aqui, ó, escrito. Novo Testamento. É o que nós estamos falando hoje. Então, quantos são os evangelhos? Bom, são 4 evangelhos, 4 evangelistas. Os evangelhos, lembrando, são sobre a vida de Jesus, aquilo que Jesus disse. Né? Vai falar sobre a paixão do Senhor, de uma ordem cronológica, né? São 4 evangelistas. Mateus, aí você pode ver o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Gostaria que você tomasse aí, já tendo encontrado o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, desses 4, né? E é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 28. Mateus, no capítulo 28. Versículos 16 seguintes. Veja que interessante. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra.
Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus envia a sua igreja, Jesus confia uma missão à sua igreja. Que missão é essa? Nós acabamos de ler. Ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos, discípulos de Jesus, saíam em missão, saíam anunciando o reino de Deus após Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Então, esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar sobre a vida de Jesus, com focos diferentes, com realidades diferentes, escritas em tempos e locais diferentes. Mas eles vão traçar, é muito interessante, principalmente os 3 primeiros, né, que são chamados de sinóticos, ou seja, paralelos, né, elementos muito comuns, e foram escritos em locais diferentes. Segunda parte do Novo Testamento, você pode pegar aí na sua apostila, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui vai estar a missão da igreja, que foi enviada por Jesus. Então a igreja vai estar batizando, a igreja vai estar anunciando que Cristo está vivo. Depois nós vamos ter as cartas apostólicas, ou seja, são cartas que alguns apóstolos escreveram para determinada realidade, para determinada comunidade. São Paulo, por exemplo, a maior parte das cartas apostólicas foi escrita por São Paulo. É muito interessante a história de São Paulo. São Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele era um soldado romano que perseguia, matava os cristãos. Onde está isso? Atos dos Apóstolos. Você pode ler em Atos dos Apóstolos. Em um momento, São Paulo está andando a cavalo e cai do cavalo e vê uma luz muito forte, né? E uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir da conversão de Saulo, ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Nesse momento ele ficou cego, aí vai ver toda a história de São Paulo. Então São Paulo se torna um grande evangelizador, né? Aquilo que ele vai trazer nas suas cartas: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus se torna muito maior. Então São Paulo escreve cartas, né? Ele vai anunciando, ele vai cumprindo esta missão dos apóstolos, da igreja de Jesus, de anunciar o evangelho, até ser decapitado, cortar a cabeça de São Paulo, assim que ele morreu, pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Passou por nudez, fome, frio, mas não desanimou no anúncio do evangelho. Assim também como muitos outros discípulos. O único apóstolo de Jesus que não morreu, que não foi morto, como os outros, né, que chamaram martirizado, foi São João, que escreveu o 4º evangelho. João morreu de velhice, mas exilado numa ilha, e ele escreveu também algumas cartas, como nós vamos ver. Então, se você tomar aí a sua apostila, essas cartas apostólicas, São Paulo, que vai escrever aos romanos, também aos coríntios, né? Não é Corinthians, é Coríntios, né? Não é o time, não. É a comunidade de Corinto. Então, ele escreve 2 cartas. Veja que as cartas são endereçadas às comunidades, né? Por isso que nós vamos ver esses nomes, né? É aquela comunidade. Então, aos Gálatas, isso está na ordem bíblica, tá? Na ordem da sua Bíblia. A carta de São Paulo aos Gálatas, aos Efésios, e aí você vai vendo qual o objetivo de cada carta, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a carta de São Paulo ao Timóteo, 1º e 2º Timóteo, a carta de São Paulo a Tito, Filemon, Hebreus. Tem também a carta apostólica de São Tiago. São Tiago, que escreve nessa carta, por exemplo, né?
bem conhecido, a fé sem obras é morta. É a prática da justiça. São Tiago vai chamar a atenção. Depois nós vamos ver também as 2 cartas de Pedro, isso mesmo, o primeiro Papa da Igreja, ele escreveu essas 2 cartas, né? Lindíssimas. Tem uma parte também que eu gosto muito, que São Pedro vai dizer: vigiai, pois o demônio anda ao redor de vós, procurando a quem devorar como um leão. Resisti-lhe, firmes na fé. Então São Pedro escreve à igreja na missão que Jesus lhe confiou. Depois nós vamos ver as 3 cartas de São João. São João, que é o apóstolo, que escreveu o 4º evangelho, também escreveu essas 3 cartas. Encerrando as cartas apostólicas, são Judas. Judas que não é o Iscariote. Né? O Iscariotes é o traidor, né? Aquele que traiu Jesus. São Judas é um outro Judas, tá bom? Que escreve também, foi apóstolo de Jesus. Encerrando, assim, não só o Novo Testamento, mas também a Bíblia, nós vamos ver o livro do Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? São João. João, escritor do Evangelho, das cartas, 3 cartas apostólicas, né? E também do livro do Apocalipse. Escreveu exilado, numa ilha. Foi o único apóstolo que não foi martirizado, ou seja, morto, como São Paulo, por exemplo, como Pedro. Pedro foi crucificado, iam crucificar Pedro igual Jesus. Pedro disse: não, eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos esses que eu citei o nome aqui, né? Judas, Tadeu, todos os primeiros cristãos, muitos deles foram mortos. E assim um Apocalipse que vai falar sobre a coragem do testemunho, sobre o fim dos tempos, né? Sobre quando Cristo, o Cordeiro de Deus, vai reinar sobre o mundo. E assim nós vamos viver um novo céu e uma nova terra. E assim nós chegamos ao final do nosso encontro. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas sobre a Bíblia, qual está contida a palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro, que é um mês dedicado à Bíblia. Então toda a igreja se volta neste mês para o estudo, para a leitura da palavra de Deus, também nas nossas casas. Nós lemos a Bíblia em toda missa, toda ação litúrgica está ali a palavra de Deus. Então, por exemplo, os evangelhos, em 3 anos nós lemos, um ano é dedicado ao evangelho de São Mateus, que é chamado ano A, São Marcos, que é o segundo, né? Ano B, e São Lucas, ano C. Então, em 3 anos nós lemos esses evangelhos nas missas dominicais. O Evangelho de São João, nas festas, nas solenidades, a gente medita no Evangelho de São João. E todas essas cartas, os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós vamos ler durante o ano. Então, todos os dias é uma passagem diferente, é uma leitura diferente, é um evangelho diferente, que Jesus vai falar de uma maneira nova para a nossa realidade, aquilo que foi escrito talvez há tantos anos. É a palavra de Deus. Isso acontece pela ação do Espírito Santo, como nós invocamos. Vamos cantar como no início, encerrando assim o nosso encontro. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau.